A ideia do Sermão do Monte eram os novos princípios, ou os verdadeiros e profundos princípios que Jesus passava para a nova geração, a geração dos cristãos. Agora, o cristianismo não era mais uma religião. Jesus não veio trazer mais uma religião. Não foi isso. Jesus veio trazer um estilo de vida. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. Uma maneira diferente de você viver. Uma maneira superior de você viver. Jesus começa falando que a ideia do cristianismo, o ser cristão, é tomar atitude e posturas superiores a todas as outras posturas que existiam. Ele combateu não matarás profundamente, combateu não adulterarás profundamente. E agora Jesus fala sobre algo tão peculiar. E ele começa mostrando o seguinte, queridos, a ideia de Jesus nesse texto é que nós, os crentes, não que não saibamos, mas tem que enfatizar para aqueles crentes da época e para nós. Primeira coisa, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1 diz assim. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cristo, o Sermão do Monte, e hoje Jesus quer dizer o seguinte: a pessoa mais observada do mundo é o cristão. Você pode observar, qualquer outro líder religioso cometeu uma atrocidade, um problema, sai uma nota no jornal desse tamanhozinho. É um pastor e tira uma foto de capa e consegue uma foto do pastor rindo e coloca lá. Por quê? Ah, é perseguição? É. Por que é perseguição? Porque Jesus colocou o seu em nós para que o mundo visse que somos o referencial de bondade. Nós não somos chamados para ser mais um. Nós não somos chamados para completar a sociedade. Nós somos chamados para mudar a sociedade. E tudo que é referencial chama atenção e se errar, complica. Então a ideia, queridos, de Jesus, do Sermão do Monte é essa. Primeira coisa, olha, vocês estão sendo duramente observados. Mais uma vez, nós vamos nos confrontar aqui, queridos, com o ensinamento dos fariseus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Primeira coisa interessante, como Jesus falou assim, versículo 33. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Queridos, isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. O que os fariseus faziam? Ele juntava aqui, juntava ali e fazia uma doutrina. Eu vou citar para vocês, e vamos ler agora, 3 textos que dão a ideia disso. Abra sua Bíblia, com calma. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A gente cita o nome de Deus inutilmente. Agora vai lá, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Os fariseus pegaram Êxodo 20, versículo 7, juntou com esse Deuteronômio 6, 13. Deuteronômio 6, 13. E diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aí ele juntou ainda com Levítico 19, 12. Levítico 19, 12. Levítico 19, 12. Diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois
profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, queridos, eles juntaram esses três textos, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. A lei está falando o seguinte: você só não pode quebrar um juramento. Você não pode quebrar um juramento. Mas hora nenhuma a lei falou isso, não. Hora nenhuma a lei falou isso. Aí eles começam Jesus começa a mostrar o que a lei queria. Mais uma vez, a lei veio para quê? A lei divina colocar um limite na mentira humana. Os fariseus mentiam descaradamente. Os fariseus falavam mentira como se fosse respirando. Mas eles tinham uma pose de religiosidade. Não. Os mandamentos dizem que eu não posso quebrar um juramento. Não. Os mandamentos não falaram isso, não. Os mandamentos falaram que não usar o nome do Senhor Deus em vão. Se você for jurar, jure em nome de quem? De Deus. E não jurar em nome de Deus em vão. É isso que o juramento está falando. Então Jesus veio e falou assim: olha, não é isso que a lei veio falar, não. A lei veio falar que você tem que tomar cuidado para você parar de mentir. Para você parar de mentir um ao outro. Havia uma ausência de verdade constantemente. E a gente vai analisando, interessante. Está diferente daquela época? Está diferente? A pessoa te conta uma história, se você for a fundo, fala, não foi bem assim que eu quis dizer, não foi bem assim que eu gosto. Assim. A mentira é algo constante. Filho. Outra coisa que o mandamento de Jesus quis dizer, havia uma ideia de restringir o juramento. O que acontecia, queridos? Por qualquer coisa, antigamente, as pessoas juravam. Por qualquer coisa havia um juramento. Juravam por qualquer coisa. Era uma conversa banal. Na nossa época, na minha época de criança, ainda eu peguei essa época. Você falava alguma coisa, a pessoa fala assim: você jura sua mãe mortinha atrás da porta? Lembra dessa brincadeira? Eu juro que minha mãe morta atrás da porta. Mas era isso. Por qualquer coisa a pessoa jurava. Aí os fariseus começaram a fazer o quê? Eles começaram a jurar por coisas triviais. Eles começaram a jurar por qualquer coisa. Eles começaram a levar o juramento por uma coisa banal. E a ideia de Jesus era mostrar o seguinte: você pode fazer juramento. Você até deve fazer juramento. Mas é uma coisa solene. Aí Jesus fala: você não deve fazer juramento por qualquer coisa. Não. Aí os fariseus disseram o seguinte: olha, tem juramento que você é obrigado a cumprir e tem juramento que você não é obrigado a cumprir. Isso. Se você jurar pelo altar, você não é obrigado a cumprir. Mas se for pela oferta do altar, se você jurar pelo templo, você não é obrigado a cumprir. Mas se for pelo ouro do templo, Jesus falou só: primeira coisa, Jesus fala para a gente: você não deve jurar por nada que não seja de sua propriedade. Jesus fala: você não deve nem jurar pelo cabelo da sua cabeça. Porque você não tem poder para falar se ele vai ficar branco ou preto. A pessoa fala: mas hoje tem tira, mas não é isso que você está falando. Você está falando o seguinte: agora meu cabelo não vai ficar mais branco. Não, você tem esse poder para isso. Aí Jesus fala: você quer jurar? Jure por Deus. E como assim, pastor, jurar por Deus? Jesus está falando o seguinte: quer falar alguma coisa? Tome Deus como sua testemunha. Não mudou? Não dá outro peso? Olha, eu juro em nome de Deus que é isso. O que ele está falando? Olha, eu estou falando e Deus é minha testemunha do que eu estou falando é verdade. Aí muda, queridos. A história é outra. A história toma outra característica. Então é isso que Jesus está falando. Olha, o cristão pode jurar? Pode jurar sim. Pode usar esse artifício, pode jurar. Mas jure em nome de Deus. Porque, querido, se você achar alguém que está usando de inverdade e falar que é em nome de Deus, meu amigo, isso aí é passivo de morte. Isso aí é uma pessoa que perdeu totalmente o temor a Deus. Mas isso não para por aí, não. A ideia é o seguinte: em momento algum foi proibido jurar. Em momento algum era proibido jurar. Pelo contrário, se a gente olhar na Bíblia, alguns exemplos de juramentos. Vou citar alguns aqui. Abraão obrigou Eliezer a fazer um juramento. Coloque a mão debaixo da minha coxa e jure. Jacó fez José jurar que os seus ossos
voltariam para Israel. José deu seus irmãos jurarem. Jonatas jurou por ele. E aí, abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 63. Você vai ver aí a questão de juramento. Mateus 26, 63. Mateus 26, 63. Mateus 26, 63. Diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus: Tu o deste. Quer dizer, o sumo sacerdote, ele jurava: olha, eu juro, te conjuro, eu faço você jurar em nome de Deus, se você é filho de Deus. Jesus falou: você mesmo disse. Então Jesus não era contra o juramento. O que a gente tem que entender é que o juramento é algo solene. É algo solene. E aí, queridos, a gente vê alguns exemplos de juramento nos nossos dias de hoje. Quais, pastor? Quais? Casamento é o quê? Um juramento. Casamento é um juramento. Prometo ser fiel, cuidar, zelar. O que é isso? Juramento. Quando você se forma uma profissão que você faz, outro juramento. Quantas vezes, quando éramos pequenos, juramos a bandeira do Brasil, lealdade, isso, aquilo, é juramento. Queridos, pastor, o que isso quer dizer? Não é pecado jurar, não é. Mas jure por coisas solenes. E saiba disso. Se você quebrar o juramento, está quebrando o quê? O juramento diante de Deus. Não jure por qualquer coisa. A pessoa não vai dizer a sua palavra, tem que quebra, não jure por qualquer coisa. Mas, queridos, o que Jesus veio nos ensinar com tudo isso? Primeira coisa, queridos, qual é a ideia primordial de Jesus? Primeira coisa, que o nome de Deus é sagrado. E é isso que Jesus veio trazer à nossa memória, queridos. Quantas vezes, infelizmente, alguns de nós já superou isso, mas quantas vezes que contamos ou temos risadas de piadas que envolviam o nome de Deus? Quantas vezes? Tinha um programa, queridos, eu assistia toda segunda, era rigorosamente toda segunda, CQC. Na primeira vez que eles fizeram uma piada de Deus, não assisti mais. Eu não posso ser adepto ou uma pessoa que assiste o programa que ironiza o Deus possível. Eu lembrei agora que uma vez o Tiririca fez uma música, aquela Olha Negra do Cabelo Duro. Arrasta a Associação de Negros processou Tiririca. E às vezes as pessoas estão jogando o nome do nosso Deus na lama e ficamos quietos, continuamos assistindo aquilo, brincando, rindo, achando bonitinho. Não, meu querido, o nome do seu Deus tem que ser sagrado, amém, igreja? Eu tenho que santificar o nome do meu Deus, eu tenho que deixar o sagrado, mas também não posso compactuar com aquelas pessoas que brincam com o nome do meu Deus. Eu tenho que pronunciar o nome do meu Deus de uma forma sagrada, de uma forma pura. Toda vez que eu posso citar o nome do meu Deus, do meu Jesus, como diz a Bíblia sobre o nome de Jesus, recebeu o nome acima de todos os nomes. Queridos, demônio nenhum, nem Lúcifer, cita o nome de Jesus. Por que é que eu vou fazer brincadeira com o nome de Jesus? Por que é que eu vou aceitar brincar com o nome de Jesus? Qualquer coisinha, Jesus! Desde aí, eu já cortei isso na minha vida há muito tempo. Aquele tal de malhação. Teve um personagem lá que fala, apaga a luz, Jesus. O pessoal começou a gritar aqui, começou a rir. Aí, meu querido, é o nome do seu Salvador. Tem que ser respeitado. E é isso que Jesus falou, olha, o meu nome, o nome do meu Pai, a Santíssima Trindade, tem que ser respeitado. Queridos, a gente fala muito de religião. Criticando os erros também elas têm. Mas, queridos, os muçulmanos, eles se curvam para orar 5 vezes ao dia, onde quer que eles estejam. Tocou a trombeta, eles dobram o joelho e oram aonde que estiver. Se estiver dirigindo, para o carro, se ajoelha. Observaram os católicos romanos, eles veem uma cruz, o que eles fazem? Não interessa muito o que é aquela cruz. Eles já vão ao sinal da cruz. E nós, os crentes, temos que zelar pelo nome de Cristo. Temos que zelar pelo nome de Deus. Temos que idolatrar o nome do nosso Deus. Temos que idolatrar o nome do nosso Deus, Cristo.
Eu vou escrever o nome de Deus, é letra maiúscula. Vou escrever o nome de Jesus, é letra. Pastor, eu sou arcaico, não. Eu sou bíblico. Qual é a oração que Jesus fala? Santificado seja o teu nome. Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. E uma barata, ai meu Deus, que Deus tem a ver com a barata? Você tem medo, você tem nojo. Esse menino, só Jesus. Uma vez eu estava, um rapaz me contou uma história que chegou uma senhora evangélica e pediu, eu não quero essa saia aqui. Aí o pessoal, o rapaz falou, não essa saia tanto. Ela falou um palavrão, filho, sabe que Jesus tem poder? Já virou um chavão e isso virou uma palavra qualquer. Ei, meu Deus, o sangue de Jesus é sagrado. O nome de Jesus é sagrado. Eu tenho que ir para o céu dos lados. Primeira coisa, Jesus tem que ser isso. Você não pode tomar o nome do seu Deus em vão e o nome de Jesus em vão. Mas eu não posso falar, posso. Você pode clamar por Deus, pode clamar por Jesus. Mas você não pode falar de qualquer jeito. Segunda coisa, queridos, Jesus chama a atenção para a gente. Você tem que lembrar, eu tenho que lembrar. Antes que eu lembre que tem pessoas me observando, eu tenho que ter em mente que tem Deus que tudo vê. E queridos, vamos puxar para a memória o seguinte: às vezes estamos preocupados com as nossas ações, temos que estar preocupados. Mas o seu Deus, o meu Deus, que tudo vê, ele também vê o que eu faço. Deus é testemunha do que eu falo. E queridos, o falar para Deus é de um peso enorme, porque diz o quê? Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Então não basta só crer no coração, tem que falar. Então o que você fala, o que eu falo, para Deus tem um peso. Aí, igreja, a gente vai abrir o leque rapidamente, depois nós vamos fechar. Olha as palavras que você falou contra a sua família, contra o seu filho, contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus familiares. Ah, nunca dá certo. Sua palavra tem peso, meu filho. Ah, o fulano não tem jeito. Aí está perdido, sua palavra tem peso. Olha para o seu irmão e fala assim, cuidado com o que você fala. Ah, lembrei agora de um Corinthians criança, da minha época. Tem uma musiquinha que era assim, cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Boquinha não é o nosso nome, é o que é nosso boca. É isso que eu tenho que tomar cuidado, queridos. Queridos, sabe o que eu costumo dizer? Palavra é pior que tiro. Tiro, às vezes você pode errar o alvo. Palavra não erra o alvo. Depois que ela saiu, ela não volta. É igual a palavra de Deus, querido. Vamos lembrar? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que Deus fala? A minha palavra não volta vazia. Então, a sua maravilha, obrigado isso. Então, a minha palavra, a sua palavra também não volta vazia. Ela vai e cumpre aquilo que a gente tinha intenção. Se era bom ou ruim, mas ela foi lá e cumpriu. É isso que eu tenho que me preocupar. Por que é que eu falei isso? Para que é que eu falei aquilo? Minha palavra vai lá e vai cumprir aquilo. Ah, não era bem isso que eu quis dizer, mas foi isso que aconteceu. A fé, como que ela é expressada? Jesus fala, se tiver fé, o monte vai sair do lugar, amém? Se tiver fé, e falar ao monte. O que Deus está nos ensinando? Que a minha palavra, a sua palavra, para ele tem peso. Amém, igreja? Amém. Então isso é motivo de me alegrar, porque eu posso proferir uma bênção, eu posso profetizar e as coisas vão acontecer, como eu tenho que me vigiar para eu não amaldiçoar pessoas. É isso que chama atenção. Jesus fala, fariseus estão preocupados com o juramento, mas antes do juramento vem palavras, vem frases, vem sentenças, vem palavras que são ditas, então tem que preocupar com aquilo que eu falo. Isso. Você tem mais medo de Deus ou do diabo? Quem tem medo do diabo, levanta a mão. Quem tem medo de Deus, temor de Deus. Mas sabe o que eu já ouvi falar? Cuidado, não fala porque o diabo escuta e fala alguma coisa. Você não está preocupado com aquilo que Deus está escutando você falar? É muito mais grave. É muito mais grave. Nós seremos julgados por aquilo que a gente fala, meu querido.
É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Primeira coisa, Jesus fala, olha, respeite o nome de Deus. Não fale o nome de Deus por qualquer coisa. Não. Segundo, ele fala, olha, cuidado. Eu, Deus, eu, Jesus, eu, Espírito Santo, estou observando cada palavra que está nos seus lábios. Vamos fazer uma brincadeira aqui rápido. Jesus chega para você e fala, olha, meu filho, eu não vou te julgar pelos seus atos, só pelas suas palavras. Quem é para o céu, fique de pé. Você vai. Só vou te julgar pelas suas palavras. Querido, a gente está enrolado. Porque a gente dificilmente vestia o que? Quantas vezes você falou, minha vida é uma porcaria. E é mesmo? Eu vi uma frase que meu irmão, o presbítero Paulo, colocou na internet. Ele falou assim, por mais fundo que seja o buraco, se alegre, porque ainda não tem terra sobre você. É verdade. Por mais que você ache que está ruim, pode piorar. E às vezes está falando isso. Quantos que já amaldiçoaram o salário? Derrete que eu penso, que a porcaria não dá para nada. Você mesmo está falando que não dá para nada. Você mesmo está desfazendo. Aquele barraquinho que eu moro. Meu amigo, me dá seu barraquinho, que eu vou ficar rindo à toa. Me dá seu barraco para mim. Meu querido, é isso que Jesus está chamando a atenção. Cuidado com o que você está falando. Deus está observando. Deus está anotando. Cuidado com aquilo que você fala. Aí Jesus, mais uma vez, o nosso mestre, o que acontece? A boca fala, o que o coração está cheio. Eu costumo falar muito isso, já conheceu o crente, né? O crente se tinha abençoado o pé, que às vezes não tem nem unha para pintar, não tem unha para nada. Ele bate com aquele dedinho assim, ó. Aquela dor, às vezes eu conheço o crente. Se ele der um glória a Deus, vai ter convertido. Se ele falar palavrão, vai ter que se converter. É isso, queridos. As nossas palavras denunciam quem nós somos. Mas Jesus não fala por aí. Primeiro ele fala, olha, respeite o nome de Deus. O nome de Deus é sagrado, o nome de Jesus é sagrado. Segundo ele fala, tudo que você fala é de conhecimento de Deus. Terceiro, Jesus fala, não coloque juramento em todo o tipo de conversa que você tem. Para com isso. Você tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. O que você fala tem que ser aceito na sua primeira palavra. Ponto não. Tem que ser. Mas pastor, ninguém é acima, você não é ninguém, você é filho de Deus. Queridos, os irmãos do monte pregaram naquela época e hoje aqui com a gente é para resgatar isso de novo, queridos. Qual é a pessoa que a gente tem mais medo de negociar hoje em dia? Com os cristãos. Queridos, eu estou falando a verdade. Eu estou inventando, igreja? E Jesus está resgatando isso. O crente tem que conhecer pela palavra. Isso. É pela palavra. O crente tem que ser conhecido pela palavra. Ele não tem que jurar. Ele não tem que pôr a mão sobre a Bíblia. Ele tem que explicar pela palavra. Mas por fim, queridos, Jesus veio nesse texto para inibir, para acabar, para exterminar todo tipo de mentira da boca nossa de cristão. Todo tipo de mentira, todo tipo de exagero, tudo aquilo que vai além da verdade, tem que ser tirado. Por isso Jesus fala, que eu posso falar seja sim, sim, não é sim, sim, mas isso, sim, sim, mas aquilo, não é sim. Não. Ponto final. Jesus está falando, olha, tirem dos lábios de vocês toda espécie de mentira. Quer seja mentira grande, quer... Eu não sei quem inventou isso, mas não, é só uma mentirinha. Aí agora inventaram mentira social. Jesus só pode. Vai ver uma criança que acabou de nascer, inchada, arrepiada, nossa, é a cara do pai, coitado, esse pai deve ser muito feio. Está tomando café, ruim, amargo, filho, tem açúcar. Nossa, uma delícia, meu filho. É mentira. É ou não é mentira? É mentira, queridos. É mentira. Até uma foto fala que eu não estou, é mentira. E às vezes mentimos e levamos os nossos a mentirem. É mentira aí, Jesus está falando. Acabem com toda forma de mentira nos lábios de vocês. Toda forma de mentira. Tirem. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primeira carta de Pedro, 2, 22.
falando sobre Jesus. 1 de Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não apenas não cometeu pecado, mas em hora nenhuma achou-se na boca de Jesus algo que não agradasse a Deus. E Paulo fala que é sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é difícil. Aparentemente, tem hora que a mentira é a melhor saída. Rodrigo, você vai ficar usando estratégia do diabo para facilitar esse problema? É isso que Jesus está falando, olha, acaba com a mentira na sua vida. Acaba com a mentira na sua casa. Quer ver que com as coisas que os pais fazem muito? Querido, vem cá, olha o homem do saco. Onde está esse saco é esse? Onde está esse homem do saco? Para com isso, querido. Olha, o bicho papão debaixo da cama. Que bicho papão, meu querido? Você está colocando mentira na vida do seu filho. Quer ver outra mentira? Papai Noel. É verdade? Existe Papai Noel? Vai lá o pai não ralar, usar o dedo descer para comprar brinquedo, aí o Papai Noel vai descer na chaminé. Na minha casa tem nem chaminé. E tem casa aí, tem que descer pelo telhado, mas com prejuízo. É melhor que nem leve presente. Tem criança que até hoje acredita que coelhinho da Páscoa, que isso, coelho não põe ovo. O problema é minha época, não. Está mais um ovo de chocolate. E o ovo que ele colocar de cor de chocolate, não coma. Não tem nada de chocolate com aquilo. E nós alimentamos a nossa geração. Uma vez, um colega meu contou isso, cidade grande, São Paulo. Aí o filho do pastor estava chorando, chegou um presbítero assim, olha, vem aqui, ó, vou te mostrar um sapo. O pastor falou assim, mostra agora um sapo aí. Mas o pastor, mostra o sapo, falou que ia mostrar. Eu vou ter sapo aqui em São Paulo, sapo. Não, eu vou mostrar. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser radicais com a mentira. O povo Jesus falou que quem é o pai da mentira? É o diabo. Você aceita chegar uma pessoa lá, qualquer religião, vai aqui, ó, eu passei em uma reunião e trouxe aqui um plano para você. Você vem na conta, só que fez até 2 vezes. Você está oferecido para o diabo, você vai ganhar. Queridos, mentira é proveniente de quem? É proveniente do diabo. É isso que nós temos que ter em mente. Eu não vou mentir para o meu filho. Eu não vou falar mentira para minha esposa. Eu não vou mentir para o meu chefe. Não, chefe, eu cheguei atrasado porque eu dormi demais. Chefe, eu não fui trabalhar, eu não vou lá. No médico pedir atestado, não, porque eu não fui trabalhar. Se for perder o emprego, desculpa, mas essa é verdade. É isso que Jesus está passando para a gente. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, vale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira. A nossa família não é a perfeita 100%, mas pode perguntar para nossas filhas. Não aceitamos mentira nem por brincadeira. Nem por brincadeira. E tem que ser assim. Puxe para a memória. Se o mundo não tivesse mentira, seria melhor ou pior? É isso que Jesus está falando, olha, vale sim ou vale não, mas vale a verdade. Vale a verdade. E é isso que Jesus fala. E isso não é só entre relacionamento, não, queridos. Até os cantos que nós cantamos hoje. Será que Deus pedisse o nosso Isaac? Estaremos prontos realmente a dar? Será que, deixa eu ouvir a razão, a gente vai ouvir a fé sempre? Será que eu tenho sido verdadeiro com o meu próprio Deus? Será que às vezes eu estou questionando Deus? Senhor, o que está acontecendo? Eu só não sabe. O que está acontecendo para mim? Pegou o Gideão. Senhor, o que está acontecendo? Eu só, mas Israel está pecando, está perguntando para mim? Isso. O que Jesus está combatendo? Mateus 5, 33 a 37.
exatamente profanação do nome de Deus. O nome de Deus, use com seriedade. Queridos, eu já vi pessoas brincando de pegar profecia. Já vi pessoas ironizando, ridicularizando quem está no ministério depois que acontece. Para de ser sagrado. Isso é sagrado. Amém, igreja? É sagrado. Isso é puro. É isso que eu estou combatendo. O que é sagrado? É sagrado. Aleluia, agora no episódio. Rei Belsazar. Ó, festa. Desce para cá, desce para lá. E opa, meu pai trouxe uns vasos de ouro lá de Jerusalém. Pega lá, vamos beber nos vasos, nas taças. Eles começaram a beber. Do nada, aparece só uma mão de homem. Começa a escrever na parede. A Bíblia diz que ele não sabia o que estava escrito. Eu queria estar lá. Se eu vai ser na Bíblia, eu gostaria de estar lá. A Bíblia diz que o joelho dele começa um bater no outro e sem ele saber o que estava escrito. E estava escrito: Mene, Tekel, Eufrasim. Pesado foste na balança e achado em falta, o seu reino será dividido. Por que Deus tomou aquela atitude? Porque profanou o que era sagrado. Deixa eu dar uma notícia para você, meu filho. Quem entregou a vida a Jesus aqui já? Deixa eu dar uma notícia para você. A sua boca é consagrada. Use-a só com a verdade. Use os utensílios de Deus para a verdade. Queridos, sabe o que é preocupante com relação a Deus? Quem é instrumento de Deus? Amém. Quem é filho de Deus? Amém. É privilégio? É. Mas todo privilégio que Deus dá vem com reis com estabilidade. Se você é filho de Deus, se é instrumento de Deus, você tem que consagrar e manter sagrado o nome de Deus. Você é filho de Deus, você tem que vigiar o que você é. Aí, querido, só para terminar, já contei isso aqui uma vez, o carro dá defeito, 3 crentes, e um mexendo no motor, os outros 2 sem fazer nada, olhando por dentro. Então, quer ver, irmão? Vou pegar o irmão. Fulano, 3 burros voando, não voando. Ah, irmão, você acreditou burro voando? É mais fácil o burro voar do que o cristão. É a nossa vida. O que eu falar, o que você falar, seu filho, sua esposa, seu irmão, seu pastor, presbítero, tem que acreditar e não tem que perguntar para ele. Concordo comigo que às vezes somos nós mesmos que tiramos a credibilidade da nossa palavra? Às vezes somos nós, não o diabo não. Quantas vezes que eu usei subterfúgio para dar uma situação? Isso, estamos nos conscientizando. Há coisas que o Espírito Santo faz. Há coisas que ele faz. Há coisas que é o diabo que faz. Mas há coisas que sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que falar a verdade sempre. Quem fala a verdade não merece castigo. Vamos corrigir isso. Ele não é castigado pela verdade que ele falou, ele é castigado pelo erro que ele cometeu. Seu filho quebrou um negócio, falou, vou te bater. A mamãe é verdade, mas vai para você quebrou um negócio, mas não falou a verdade, não. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Se você ensinar o seu filho a falar a verdade, ele vai ser um homem ou uma mulher de caráter. E você vai acreditar sempre no que o seu filho fala. Igual, aí agora a gente inventou um subterfúgio. Como que dessa vez a pessoa fala a verdade? Eu vou olhar no olho dele. Meu filho, como tirou de mim olhando dentro do seu olho? Chico Estrela estrupou 11 mulheres em São Paulo. Ele dá uma entrevista e está olhando como se fosse hoje. Olha, vocês estão levando um inocente para a cadeia. Vocês vão achar o assassino e vão se arrepender de me prender. Depois ele entregou onde estava o corpo de mais 6 mulheres. Querido, você conversa com o Paulo Maluco com todo respeito a ele. Ele fala de mim como porco. Pelo amor de Deus. Coisa amada. Você fala com ele que se bobear, você tira o dinheiro do bolso, dá para ele. Tadinho desse homem, quando está quebrado, toma aqui. É, queridos. Quem denigra a nossa imagem somos nós mesmos. Está na hora da verdade. Queridos, hoje eu queria que a gente fizesse
a verdade. Meu filho está fazendo bagunça, ou eu vou ter autoridade sobre ele, mas eu não vou criar um mito para ele não obedecer. Eu sempre falo a verdade. Amém, igreja? Vamos falar a verdade. Porque falando a verdade, eu estou exaltando e engrandecendo o nome do meu Deus e do meu Salvador. Fazer esse passo sempre? Não. Seu filho faz uma pergunta de diz, pai, amanhã dá para a gente comer um bifinho? Quando o filho tiver arroz e feijão, já está bom demais. Aí você quer acalentar aquela situação adversa. Profetiza, dona Luta, meu filho. Se Deus quiser, nós vamos ficar. Se Deus não quiser, você vai comer de prato. Mas não é a verdade. Eu estou profetizando a sua vida. Se você assumir, a partir de agora, o compromisso com Deus de falar a verdade, você vai ver a autoridade que Deus vai dar na sua vida em muitas áreas que você não tinha. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. E Deus entende que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Da mesma fonte só pode sair um tipo de água, ou boa ou má. Queridos, que possamos viver esse sermão da montanha, falando, eu vou sempre falar a verdade. Amém, igreja?